Olá, vamos então para a aula de viroses agora, meus queridos. É o seguinte, quando nós falamos em virose, as pessoas elas têm uma mania de generalizar, né? Ah, é só uma virose, é só uma virose. Tá, mas qual virose? Véi, ebola é virose. Então, virose é qualquer doença causada por vírus. Tudo bem? Então, isso é virose, tá? Então vamos lá. Um ponto principal. Sempre quando eu falar de doenças, eu vou falar isso para vocês. Eu não sou médico. Perfeito? Então eu vou falar para vocês aquilo relacionado a vestibular. Tá? Então, são características mais gerais, aquilo que tem mais chance de cair em prova. Não vou ficar detalhando doença por doença. Nós veremos um pouco mais de detalhe na AIDS e na gripe. As demais vão ser um pouco mais assim, citadas mesmo. Tudo bem? Tranquilo então? Então tá bom. Ó, vamos lá então, meus amores. A primeira, AIDS, essa sempre cai em prova. Dificilmente você vai ver uma prova quando cai falando de vírus, normalmente cita alguma coisa da AIDS. É muito comum isso, tá bom? Então, primeira coisa, AIDS, tá? É o termo da sigla em inglês, né? Acquired Immunodeficiency Syndrome. Eu acho que é assim que pronuncia, beleza? Ou síndrome da imunodeficiência adquirida, beleza? SIDA. Aqui no Brasil a gente usa a sigla em português, em inglês. Agora, nos demais países da América Latina eles utilizam a sigla SIDA, beleza? Então tá. Síndrome da imunodeficiência. Quem que é o causador dessa doença? O causador da doença é o vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. William, mas eu preciso colocar esse humana? Sim, porque existem vários outros tipos de vírus da imunodeficiência. Por exemplo, existe o vírus da imunodeficiência dos felinos, vírus da imunodeficiência dos bovinos, vírus da imunodeficiência dos símios, que acredita-se que esse vírus ele passou para a espécie humana, não é? Através de um contato com chimpanzés, que podem apresentar o CIV, beleza? Então, esse símio, esse vírus, possivelmente, ao entrar em contato com um macaco ferido, não é? Ou ainda entrar em contato com o sangue de um macaco desse, né? Ele pode ter contraído essa doença e aí, segundo um livro que eu tenho, que eu gosto muito, que é um livro de um autor chamado Carl Zimmer, ele fala que isso possivelmente aconteceu várias vezes até que conseguiu disseminar para grande parte da população. Perfeito? Esse vírus, ele ataca o sistema imunológico, por isso que é síndrome da imunodeficiência. Primeiro, o que é síndrome? Beleza? Síndrome. Síndrome, meus queridos, é um conjunto de fatores, uma reunião de fatores que leva a uma determinada característica. Isso é síndrome. Então, ou seja, é um conjunto de características, tá? Em decorrência da queda da imunidade e que ela foi adquirida através do contato com alguém. Tudo bem? Então, ela vai atacar o sistema imunológico e, em especial, os linfócitos TCD4. Esses caras, eles são responsáveis por desencadear as respostas imunológicas. Perfeito? Então, essa é a função que esse cara tem, tá bom? Vamos lá, então, lindezas. Primeira coisa, esse vírus, ele é classificado como um retrovírus. Se você prestar atenção na aula lá de replicação, o que é retrovírus mesmo? É o vírus que apresenta a enzima transcriptase reversa. O que essa enzima faz? Esse vírus, ele é um vírus que em seu interior ele tem duas moléculas de RNA. Então, quando ele entra na célula, esse RNA serve de molde para a produção de DNA. Então, por isso que ele é classificado como retrovírus. Então, vamos lá. Primeira coisa, esse vírus, ele é um vírus envelopado. Portanto, é passado apenas a partir de contato muito próximo. Nesse caso, contato com o sangue, através da relação sexual, compartilhamento de agulhas. Perfeito? Então, é assim que se pega. Por quê? Ele é envelopado.
Tá? Se você se lembra lá quando nós discutimos envelopado e não envelopado, normalmente envelopado ou é contato íntimo ou é pelo ar que acaba sendo transferido. Aqui ele apresenta duas cápsulas proteicas, beleza? Então, ó, tem essa aqui e essa aqui. E agora presta atenção. Dentro dele, encontramos 3 tipos de enzimas inativas. Tudo bem? 3 tipos de proteínas inativas. Nós temos, em primeiro lugar, a transcriptase reversa, que é essa que nós comentamos agora há pouco. Nós temos a integrase. Essa integrase ela tem por função integrar o DNA do vírus ao DNA da célula. Perfeito? E as proteases que cortam e dobram as proteínas virais de maneira eficiente. Tudo bem? Então, essa é a estrutura de um vírus HIV. Perfeito? Agora, ciclo do HIV. Vamos imaginar que uma pessoa entrou em contato com o vírus, ela teve uma relação sexual desprotegida com um portador do HIV. Beleza? Aí esse vírus, então, ele entrou na célula, ele entrou no organismo, tá? Essa célula aqui é um linfócito TCD4, e percebam que a partir de agora, as partes que eu for falando, ela vai ficando colorida. Tudo bem? Então, a primeira coisa que acontece é a interação entre os ligantes do vírus com os receptores da membrana. Então, essa primeira etapa é a adesão. Perfeito? A primeira etapa é a adesão. Nessa adesão que aconteceu aqui, então, agora vem a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa de uma replicação viral? A penetração. Nesse caso, a penetração ela ocorre por fusão do envelope. Perceba que aqui houve uma fusão do envelope com a membrana plasmática e então apenas a cápsula proteica vai entrar dentro da célula, ou seja, dentro do linfócito. Essa cápsula proteica, ao entrar dentro dessa célula, ela vai ser destruída, liberando então o RNA viral no citoplasma da célula. Perfeito? Aí no citoplasma da célula entra em ação a transcriptase reversa. A transcriptase reversa ela vai sintetizar o DNA viral. Perfeito? Qualquer coisa, volta na aula de replicação viral. Lembra que a transcriptase reversa ela vai sintetizar uma fita do DNA, ao mesmo passo ela destrói a do RNA. E aí depois ela sintetiza uma segunda fita do DNA viral. Agora, esse DNA dupla fita aqui, agora, perceba que vai ficando colorida as partes que eu vou falando, tá bom? Agora, esse DNA viral, ele entra no núcleo da célula. Ele vai entrar aqui no núcleo da célula. Perfeito? Ao entrar no núcleo da célula, ó, tá vendo aqui o DNA da célula, ó, tá vendo? Deixa eu pegar uma outra cor. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o DNA da célula. Esse DNA da célula, agora, ele vai ser quebrado e unido ao DNA do vírus. Beleza? Quem vai fazer isso? A integrase. Então, a integrase, ela vai atuar nesse processo, unindo o DNA viral ao DNA celular. Olha só, aqui eu tenho o DNA celular e aqui eu tenho o DNA viral. Agora, esse DNA viral, juntamente com o DNA da célula, ele é transcrito. E ao ser transcrito, é só uma coisa. Nesse momento aqui, ó, ele é chamado de provírus, porque ele está integrado ao DNA da célula. Perfeito? Ele é integrado ao DNA da célula. Aí, agora vai ocorrer a transcrição. Agora vai haver a transcrição, olha só. E com essa transcrição vai sintetizar o RNA viral. E ele vai sintetizar 2 tipos de RNA viral. Ele vai sintetizar um RNA mensageiro viral, que vai ser utilizado para as proteínas virais, e ele vai sintetizar um RNA igual a esse que entrou da célula.
Beleza? Então, esse RNA agora, olha só, esse RNA agora, ó, aqui eu tenho o RNA mensageiro viral, que sintetizou as proteínas virais. Aqui eu tenho o RNA viral, que é idêntico ao genômico, ou seja, aquele que entrou na célula. Agora, esse cara aqui, ele vai ser envolvido pelas proteínas virais, ó, ele vai ser envolvido pelas proteínas virais, e então inicia o processo de saída. Olha só, formou e agora vai começar o processo de saída do vírus que vão atacar novas células. Beleza, então? Então ele entra, replica e sai. Beleza? Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo e vai devagarinho. Tudo bem? Joia? Lembrando que esse espaço é legal você anotando no caderno. Beleza? Então tá. Assim, então, nós vimos a replicação do vírus. Lembrando, onde que o coquetel o coquetel viral, já ouviram falar do coquetel? O coquetel é um medicamento que é utilizado para o controle, né, da replicação viral, é um medicamento que é usado para os portadores ter um tempo, digamos aí, maior de vida. Perfeito? Agora presta atenção numa coisa. Olha só. Onde que eles vão atuar? Os coquetéis, eles atuam inibindo a transcriptase reversa, que copia o DNA, e inibem as proteases. As proteases, elas servem para cortar, montar as proteínas virais, todas elas. Pode ser a transcriptase reversa, que é uma proteína, que é uma enzima viral, não é as proteínas do capsídeo, joia, as glicoproteínas que vão para a membrana, tudo bem? Então, vão para a membrana da célula e depois vai fazer parte do envelope. Então, os coquetéis, eles atuam, voltando, eles atuam no mecanismo da transcriptase, impedindo a transcriptase e impedindo as proteases. Lembrem-se, se um casal, como esse vírus ele sofre muita mutação, se um casal, os dois são portadores, os dois podem ter uma relação sexual sem camisinha, sem preservativo? Não. Por quê? Os vírus que estão presentes num indivíduo é ligeiramente diferente do que está no outro. Inclusive, isso é um dos grandes problemas para se fazer uma vacina para a AIDS. Sofre muita mutação, entendeu? Então, esse vírus, ele sofre muita mutação, então um casal, mesmo os dois sendo portadores do HIV, eles não podem ter relação sexual sem o preservativo. Perfeito? Não podem, tá? Então, vamos lá. Aqui é um ciclo completo, se você quiser depois dar uma paradinha nele, eu fiz aqui ele que é mais pausadinho, fui falando passo a passo, mas aqui está tudo num slide só, se você quiser depois dar uma olhada e copiar isso no caderno, fica à vontade, tá bom? Eu deixei isso aqui só para você depois, se você quiser passar no seu caderno, esse aqui está bem tranquilinho, ó, adesão, penetração, destruição do capsídeo, liberação do RNA e a transcriptase reversa. A transcriptase reversa produz a primeira fita de DNA, destrói o RNA e depois ela produz a segunda fita de DNA. Esse DNA entra, por intermédio da integrase, é integrado ao DNA do vírus, que produz RNA. Esse RNA pode ser mensageiro ou pode ser o viral. E aí, então, aqui ocorre a montagem dos vírus e eles saem da célula. Bem simplesinho esse aqui, né? Então, dá para você seguir por aí também. Filé? Bom, qual que é a diferença entre soro positivo e quem realmente tem AIDS? Beleza? Soro positivo são pessoas infectadas com HIV, elas são transmissoras, beleza? Mas elas não manifestam os sintomas do HIV, beleza? Não manifestam sintomas. Deixa eu riscar aqui, ó. Não manifestam os sintomas, beleza? E a pessoa que tem AIDS são os estágios mais avançados da doença, beleza? E isso ocorre quando os linfócitos TCD4, eles atingem um valor mínimo aí de 200 por milímetro cúbico de sangue. William, quanto que é o valor normal disso aqui no sangue? Normalmente é 1000. Entre 800 a 1000 é um valor considerado normal. Tudo bem? É um valor considerado normal. Bom, aí acontece o seguinte. O indivíduo que é soro positivo, vamos pensar aqui. Como que isso acontece? Primeiro, aqui nós temos a carga viral,
que está em vermelho. E aqui nós temos a quantidade de linfócitos em azul. Perfeito? Então, logo que acontece o início da infecção, é um período que nós chamamos de agudo. É quando o cara pega. Nesse período agudo, eu falo para vocês o seguinte, nem sempre tem sintomas. Normalmente é assintomática. Mas quando apresenta alguns sintomas, pode apresentar febre, pode apresentar um sintoma parecido com o de um resfriado, beleza? Pode ter uma fadiga. E em casos mais graves, pode causar até encefalite? Pode, mas é difícil. Tudo bem? Esses sintomas, eles desaparecem normalmente logo depois de aí 5, 6 semanas. Porém, pode durar até 12 semanas aí, esses primeiros sintomas. Quando tem sintoma. Beleza? Aí, meus queridos, o que acontece aqui? Presta atenção, ó. Então, quando ocorre um aumento, a pessoa pegou o vírus, esse vírus vai aumentando, ó. Beleza? E aqui está ocorrendo uma batalha entre o organismo e o vírus. Aqui, olha só, eu tenho 1000 linfócitos. Os linfócitos vão caindo, e eles vão conseguindo destruir os vírus, só que chega um momento que agora eles ficam travando uma batalha, mas caiu bastante a carga viral. Olha só, caiu bastante uma carga viral aqui. E aqui os vírus vão se mantendo, os linfócitos vão se mantendo mais ou menos nessa média aqui de 600, 700. Ou seja, é o suficiente para se manter em defesa com o organismo de algumas doenças. Agora, vem um período chamado de fase crônica, que essa é assintomática. O cara não tem sintoma nenhum. Ele tem que tomar os seus medicamentos, mas ele não tem sintoma. Isso daqui é muito variável. Pode levar de 1 ano até mais de 15 anos. É muito variado. Muito. Beleza? Depende muito do estilo de vida da pessoa, depende se está fazendo o tratamento ou não, entendeu? Então, essa é a fase assintomática. Só que mesmo assim, o vírus ainda vai matando os linfócitos. Perfeito? Ele vai matando os linfócitos. Aí, quando a queda dos linfócitos ocorre a um nível... Aqui, ó. Ocorre nisso daqui, ó. Quando ele chega a 200 por milímetro cúbico de sangue, a partir daqui já é considerado AIDS. Que daí é a fase sintomática. Por quê? Ele já não tem mais essas defesas do organismo. Entende? Ele já não consegue ter tantas defesas do organismo assim. Então, nesse sentido aqui, eu queria que você soubesse o seguinte. Olha só. Vai aparecer um monte de doenças oportunistas. Tudo bem? Aparecem doenças oportunistas. Herpes, Candida albicans, tuberculose, mesmo que porque todos nós somos vacinados, né? Mas como as defesas dele foram embora, pode aparecer pneumonia, vários tipos de meningite, tá? Vai comprometendo o sistema nervoso. Tem um câncer de pele que é típico de quem tem AIDS, que é o sarcoma de Kaposi. Tudo bem? É raríssimo, aparece normalmente em quem tem AIDS, então. Beleza? Aí nós temos aqui o seguinte, então. Como que não se pega... Como tem que fazer para evitar AIDS? Pessoal, acontece o seguinte, ó. Beijo na boca até o momento, né? Se você não tem machucado nenhum na boca, não tem ferimentos, não é? Então, acredita-se que não se pega. Compartilhar talheres, também não, beleza? Aperto de mão, pelo ar não pega, picada de inseto não pega, banheiro não pega, você doar sangue não pega, porque é tudo descartável, não é? Usando camisinha não pega, tá? Agora, pega sexo sem camisinha, seja oral, seja, não é? Compartilhamento de agulhas, pega, beleza? Uma coisa que eu preciso que você saiba é o seguinte, nos últimos 10 anos, eu estava lendo uma reportagem que os casos de AIDS entre os jovens de 15 a 24 anos aumentou 700%.
700%. Por quê? Descuido. O pessoal ultimamente esqueceu disso aqui, ó. A camisinha. Esqueceu da camisinha. Perfeito? Então, cuide-se, meus amores. Cuidem-se. Beleza? Bom, vamos para mais uma virose agora. A gripe. Tudo bem? A gripe. A gripe é o seguinte. Vamos então. Primeiro, ela pode ser causada pelo vírus influenza A, B e C. A estrutura aqui, eu coloquei a estrutura desse porque costuma ser cobrada em prova. Se você tiver um tempinho, dê uma lidinha sobre gripe espanhola, que foi a maior pandemia que já aconteceu, não é? A gripe espanhola, entre 1918 e 1919, ela matou milhares de pessoas. Ela matou mais do que a Primeira Guerra, beleza? Matou muito mais que a Primeira Guerra. Nós temos aqui o seguinte, então, eu queria que vocês soubessem o seguinte. Olha só, a estrutura do vírus nessa relação, mas se você tiver um tempinho, dá uma lidinha sobre a gripe espanhola, tá? Ou qualquer coisa também, né? Mais pra frente eu faço um vídeo dela. Olha, aqui eu preciso que você saiba o seguinte, esse vírus, o vírus influenza, é um vírus envelopado, tá? Ele apresenta em seu interior 8 moléculas de RNA. Professor, isso é importante? Cara, já vi cobrar em prova. Já vi cobrar. Agora, se vai cair novamente, aí é difícil de dizer. Aí esse vírus, ele tem um envelope, beleza? Esse vírus, ele apresenta um envelope. Esse envelope, ele apresenta 2 tipos de glicoproteínas. Ó o envelope aqui, né? Ó. Beleza? Ele tem 2 tipos de glicoproteínas. Uma, que é a hemaglutinina, e a outra, que é a neuraminidase. A hemaglutinina, existem 16 tipos de hemaglutininas. Beleza? E existem 9 tipos de neuraminidase. E são numerados. Por exemplo, H1N1. Por que é H1N1? Porque tem a neuraminidase H1, a hemaglutinina H1 e a neuraminidase também 1. Então, esse H1N1, H2N3, H3N2, H1N5, H5N1, tudo isso daí é nomenclatura de acordo com as glicoproteínas que estão presentes no envelope, perfeito? As hemaglutininas estão envolvidas com a entrada do vírus na célula e a neuraminidase está envolvida com a saída dele da célula, tá bom? O agente etiológico é o vírus influenza, tá bom? A transmissão é por vias aéreas, contato pessoa a pessoa, objeto contaminado. Normalmente é por objeto contaminado, beleza? A pessoa está falando, o vírus não consegue ir muito mais longe do que 2 metros. Beleza? Ele acaba caindo na superfície. E aí, como você pega? Colocando a mão na superfície, levando a boca, levando aos olhos. Beleza? Então, é assim. Por isso que é muito comum, por exemplo, o ideal seria você andar com álcool em gel na bolsa, no carro. Eu, por exemplo, depois da pandemia de 2009, nunca mais eu tirei o álcool em gel de dentro do meu carro. Tanto no meu quanto da esposa, sempre tem. Por quê? Você evita não só a gripe, você evita outras doenças, você evita meningite, você evita outras viroses, rotavirose, você evita um monte de doença, beleza? Com os mesmos cuidados para a gripe, que inclusive doenças mais graves, como é o caso da meningite, tudo bem? Os sintomas são febres, dores de cabeça, calafrios, beleza? Tosse, tudo bem? O tratamento é feito com medicamentos que aliviam os sintomas. Normalmente você vai tomar um medicamento para febre, você vai tomar um medicamento para dor de cabeça, você vai tomar um medicamento que te alivia, beleza? Aí existe, né, para quem está com H1N1, que ela é mais perigosa, né? Aí você também tem o Tamiflu, que vai evitar, se eu não me engano, eu não sei direito o mecanismo dele, mas ele evita a replicação viral. Tudo bem? Bom, a profilaxia, evitar o contato próximo com pessoas infectadas, não é? E evitar ambientes fechados. E hoje nós temos a vacina para a gripe, beleza? Todo ano você toma vacina. Aí a pessoa fala, eu tomei a vacina da gripe e peguei a gripe. Pelo amor de Deus. Eu sempre falo que a vacina é uma mentira bem contada, beleza? O organismo acredita que aquilo é de verdade. Então, quando você toma a vacina, o organismo ele acredita que aquilo é um micro-organismo e aí eleva a temperatura, pode te dar um corpo mais mole ali, uma sonolência, mas é só uma pequena reação da gripe.
Da gripe não, da vacina. Então você não pega gripe da vacina, pelo amor de Deus. Às vezes você pode ter pego uma gripe que não estava na vacina. Aí sim. Agora a gripe que você tomou a vacina, você não pegou. Entendeu? Então isso tem que ficar claro. Aí eu não vou tomar vacina. Bom, resfriado comum. Resfriado comum, ele é causado pelo rinovírus. Existem outros vírus que podem causar também, mas principalmente o rinovírus. Existem mais ou menos 160 cepas, tá? Nesse caso, o resfriado comum, por exemplo, você não vai pegar o resfriado da chuva. Ah, eu peguei o resfriado da chuva. Ué, choveu gripe na sua cabeça? Choveu o resfriado? Não, tá? O resfriado, assim como o vírus, você pega da gripe. Às vezes, quando você tem uma mudança brusca de temperatura, aí você fica com um sintoma de coriza, mas é porque houve uma mudança brusca de temperatura. É como se o nariz, de uma forma bem grosseira assim, tá? É como se o nariz, ele sofresse uma reação alérgica àquela mudança brusca de temperatura. E aí dá uma coriza, não é? Aí é um sintoma, mas não é o resfriado em si. Beleza? Tranquilo? Agora, quais são as diferenças? As diferenças é o seguinte, aqui eu coloquei até o coronavírus já, que está na moda, né? Então, é o seguinte, basicamente, o sintoma do resfriado e da gripe é basicamente o mesmo, só que o da gripe é mais acentuado, beleza? Então, vamos ver aqui. Primeiro, os sintomas. Os sintomas do coronavírus são sintomas bem levinhos, 80% deles você às vezes nem percebe que pegou. Só que ele pode evoluir para casos severos. No resfriado, os sintomas iniciam gradualmente. Uma corizinha, aí pode dar uma dorzinha de garganta. Assim, como é que eu posso dizer? É um sintoma gradual, como ele próprio escreveu aqui. Beleza? E o da gripe? O da gripe é repentino. E aí que entram, por exemplo, a febre. No coronavírus é comum ter febre, beleza? É comum ter febre, acima dos 37. No resfriado, raramente você tem febre. E na gripe, normalmente você tem febrão. Não é? Você tem aquelas febres de 38, indo até 39. Então é comum na febre, na gripe, isso, a gripe. Tudo bem? Cansaço. No coronavírus, é raro de acontecer, às vezes, beleza? Às vezes acontece aquele cansaço quando ele evolui para o caso um pouco mais grave, né? O resfriado, às vezes, agora, na gripe, é uma sensação de quase morte. Ai, tô mole, tô morrendo. Não é? Homem, então, para falar que tá morrendo é fácil. Mulher pode estar se arrastando, tá lá, Agora, homem, tô com resfriado. Ai, vamos. É assim a raça. Tosse. No coronavírus é comum e geralmente seca. No resfriado é uma tosse esporádica. Beleza? Agora, também na gripe é comum tosse seca. A gente brinca com aquela tosse de cachorro, né? Aquela tosse de cachorro. Beleza? Espirros. Aí tem um monte de gente agora com coronavírus. Espirrou, meu Deus. Quem tá com coronavírus raramente espirra. Beleza? Raramente. Espirro é sintoma comum de resfriado. Gripe também, dificilmente você espirra. Tá bom? Dores no corpo. No caso do coronavírus, às vezes. No resfriado é comum. E na gripe, comum, só que com uma intensidade bem maior. Lembre-se, o sintoma da gripe, normalmente, é mais acentuado. Tá bom? Coriza, raramente no corona. Comunzão aqui no resfriado. E na gripe, às vezes, você tem coriza. Tá bom? Dor de garganta, também, às vezes, no corona. Muito comum, por exemplo, quando você começou um sintoma de resfriado ou de gripe. Dor na garganta, normalmente é resfriado e não é gripe. Beleza? Normalmente. H1N1 às vezes dá uma dor forte. Tudo bem? Diarreia, raro em corona, raro em resfriado. E na gripe, às vezes em crianças. Adultos também pode ter, tá? Mas é assim, mais difícil de acontecer. Dor de cabeça no coronavírus.
às vezes, esse às vezes aqui é que já foi reportado o caso, mas não quer dizer que é comum, não quer dizer que é em todos, não quer dizer que é na maioria, beleza? No resfriado, dificilmente dá dor de cabeça, na gripe, uma dor de cabeça, parece que a cabeça vai, né? Falta de ar no coronavírus, às vezes, mas se deu falta de ar, mano, ó, corre. Se você tá com sintoma de coronavírus e deu falta de ar, corre, beleza? No resfriado é raro, na gripe é raro. O duro que falta de ar agora em coronavírus, né, velho? Pô, e quem é ansioso? Eu tenho ansiedade, né? Aí você não sabe se tá com falta de ar por causa do corona ou ansiedade, velho. Beleza? Meus queridos, assim nós terminamos a primeira parte, então, sobre as viroses, tá? Tudo bem? Nós falamos, então, aqui sobre AIDS, gripe e resfriados e já falamos um pouquinho sobre a Covid-19 aí. Tudo bem? Então, assim, fechamos essa aula. Um beijo e até mais.